Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu lhes dou boa tarde porque estou gravando à tarde, mas não sei em que momento você vai escolher para assistir essa aula de hoje. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para ti. Queria te desejar boas-vindas a mais uma aula de física. E nessa aula de hoje eu queria dar prosseguimento ao conteúdo que a gente vem estudando nesse início, que é chamado de eletrostática, tá bom? Para isso eu vou te lembrar acerca do que nós vimos na aula da semana passada. Olha só, vem aqui. Esse foi o nosso quadro da aula anterior, tá bom? A aula do dia 17 de fevereiro de 2021. Aqui está o link da aula. Basta você baixar esse quadro, clicar no link e assistir. Se ainda não assistiu, aconselho que assistam, tá bom? Porque a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. E que conteúdo foi esse? Princípios da eletrostática e os processos de eletrização, né? Relembrando a vocês, a gente viu que a eletrostática ela está baseada em dois grandes princípios, em dois grandes pilares. O primeiro princípio, aquele que diz que as partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem e de sinais contrários, opostos, se atraem. Os iguais se repelem, os opostos se atraem, tá? Princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. E o segundo princípio, não menos importante, aquele que diz que não importa o processo de eletrização que tenha ocorrido, não importa a quantidade de troca de cargas que tenha ocorrido entre dois ou mais corpos, se eu somar a quantidade de cargas antes, isso vai dar o mesmo valor do que se somar a quantidade de cargas que eu tenho depois. Não importa para onde foram essas cargas, de que corpo saiu, para que corpo foi, tá bom? Mas o fato é que se eu somo antes, se eu somo depois, dá o mesmo número. Isso se chama conservação da carga elétrica. Beleza? Depois nós fomos para os processos de eletrização dos corpos. Nós vimos 3. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. A eletrização por atrito, como está mostrando aí na imagem do quadro, tá? Antes eu tinha dois corpos que estavam neutros. Após o atrito, eles ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos. Mostrei a vocês a série de elementos aí que podem ser atritados e você saber quem fica positivo, quem fica negativo, quem perde elétrons, quem ganha elétrons, né? Depois nós vimos a eletrização por contato. Antes eu tenho um dos corpos já eletrizado. Olha a diferença aí já no começo. Um dos corpos já está eletrizado. O outro está neutro. Quando eu encosto os dois, há uma redistribuição dessas cargas, de modo que no final, depois da eletrização por contato, os dois acabam com cargas de sinais iguais. Ok? E vimos também a eletrização por indução. Nessa eletrização, como vocês podem observar aí na figura, aqui na figura, ó, né? Aí na figura, tá? A gente tem o corpo indutor, que é aquele que já está eletrizado, aproxima ele do induzido, sem tocar, porque senão é contato, né? Aproxima o corpo carregado do corpo neutro, para que haja polarização das cargas. Ok? Como vocês estão vendo aqui, ó, no segundo passo, o corpo neutro, positivo para um lado, negativo para o outro. Aqui no segundo passo, na segunda figura. Houve a polarização por causa da influência do indutor, do corpo carregado. Ainda na presença do corpo carregado, ainda na presença do indutor, liga-se o induzido à Terra. A Terra funciona como uma doadora ou uma receptora, dependendo de aonde ela está sendo ligada, né?
Se ela está sendo ligada no corpo neutro, nesse caso aí, vai subir elétrons neutralizando cada uma dessas cargas positivas, ó, deixando o corpo que antes era neutro carregado negativamente. Né? Aí na presença ainda do indutor, a gente corta a ligação com a Terra e separa os corpos. No final desse processo, chamado de indução, a gente tem o indutor, que desde o início já estava carregado, e o induzido, que antes estava neutro e agora está eletrizado, com cargas de sinal oposto. Vale a pena observar. Tranquilo? Feita essa revisão, volto para vocês aqui. Essa é a aula de hoje, tá certo? A aula da semana 22 a 26 de fevereiro. Esse é o nosso quadro virtual de hoje. Hoje é a aula do dia 24 de fevereiro. Logo mais o link vai estar aqui nesse quadro. Eu vou postar o quadro nas plataformas Aluno Online, Google Sala de Aula e no WhatsApp, para que vocês possam baixar e estudar aí, tá certo? Mas a minha intenção, galera, é exercitar. Então a gente vai resolver algumas questões do livro de vocês, do livro didático de vocês, com baseado nesse conteúdo que a gente acabou de ver, a introdução à eletrostática, ok? Algumas delas eu já passei em aulas passadas, eu vou aqui estar solucionando. Se restar alguma dúvida, me procura no privado do WhatsApp ou então nas outras plataformas. Beleza? Só show? Vamos nessa então. A aula de hoje é sobre os processos de eletrização dos corpos. Lista de questões, tá? Vale a pena lembrar que todas essas questões que eu estou passando, no final do bimestre, eu vou juntar elas numa lista de questões e isso vai valer uma pontuação. Tá bem? Então, te aconselho, resolve ela no caderno para não acumular. Então, vamos lá. Primeira questão que a gente vai fazer. Página 26, questão 7, questão 10. Página 27, questão 14, 15 e 16. Tá bom? Eu trouxe essas 5 questões para a gente exercitar esse conteúdo de introdução à eletrostática. Então vamos nessa. Acompanhe comigo a leitura, interpretando a questão. A questão fala assim: um corpo de material condutor de eletricidade possui 9 vezes 10 elevado a 18 prótons, carga positiva, e 4 vezes 10 a 18 elétrons, carga negativa. Aí já dá para você perceber. O maior número é 9. Então ele tem mais prótons do que elétrons. Ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Você já tira suas conclusões. Vamos ao comando da questão. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Que carga é essa, pessoal? O que é essa carga elementar aí? Né? Se você não assistiu a minha aula anterior, tá lá a explicação. Corre lá e assiste. Ok? A carga elementar é quanto vale em coulombs, né? A unidade é o coulomb. Quanto vale o valor de um elétron ou de um próton? Os dois é o mesmo valor, só que um é positivo e o outro é negativo. Então, ou o elétron ou o próton, os dois têm a mesma carga em módulo, né? Tirando o sinal, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É um número minúsculo de coulombs, ok? Esse Czão é a unidade de carga elétrica, significa coulombs. Responda as questões. Item A. Item A tá facílimo, né? Esse corpo estará eletrizado positivamente ou negativamente? O que você me responde? A gente fez um comentário logo no começo, quando a gente começou a ler o enunciado, que ele tinha mais prótons do que elétrons. Se ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas, então, logicamente,
Vamos logo responder. O corpo vai estar eletrizado positivamente. Resposta do item A. Esse corpo está eletrizado positivamente ou negativamente. Lembrando, o que é um corpo neutro? Aquele que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mesma quantidade de carga positiva e negativa. Um corpo eletrizado é aquele que há um desequilíbrio nessa quantidade. Se ele tem mais, se ele tem mais cargas positivas, ele está eletrizado, logicamente, positivamente. Carregado positivamente. Tá? Ele tem ausência de elétrons. Falta elétrons. Sobra prótons. Ele tem mais positivos. Ok? Esse é o item A. Item B. Qual é o valor da carga elétrica encontrada nesse corpo? Então aí a gente corre para a teoria, também vista na aula anterior, de que a carga elétrica, né, quantidade de carga elétrica representada pela letra Q vai ser igual ao produto de duas grandezas, N e o E. Beleza? Essa é a fórmula de quantidade de carga elétrica, ou simplesmente carga elétrica. A pergunta é, qual o valor da carga elétrica? Ele está querendo que eu encontre o valor do quê? Esse N é quem está em excesso. É o número de carga em excesso. Aí eu te pergunto, a gente tem 9 vezes 10 elevado a 18 prótons e 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Quem está sobrando? Quem tem a mais? Quem está em excesso? Você deve responder que é o próton. Carga positiva. Comparando 9 com 4, ele tem 5 a mais. 5 vezes 10 elevado a 18 prótons a mais do que elétrons. Quando você diminui prótons de elétrons, você nota quem está em excesso. Então esse N eu já vou colocar. Esse N é a subtração do número de prótons com o número de elétrons. Então vai ficar assim. Né? 9 menos 4, tudo isso, vezes 10 elevado a 18. Esse é o N. Esse é o valor do N. Né? Ou seja, resolvendo, isso vai dar 9 menos 4, dá 5. 5 vezes 10 elevado a 18. Essa é a carga que está sobrando. Número de prótons que está em excesso. Número de carga que está em excesso. No caso, carga positiva. Vou botar o sinal de mais. Está sobrando prótons. Está faltando elétrons. Tá bom? E esse é a carga elementar que ele deu aí no enunciado da questão. Lembrando. Tá bom? Não se esqueça. Esse número, carga elementar, nunca muda. Então, é bom que você saiba. Exercita aí, galera, esse tipo de questão. Procura na internet, né? Tem vários sites que fazem um apanhado de questões só sobre isso. Você pode exercitar muito bem. Ou então corre lá pro teu livro e exercita, tá bom? Que aí esses valores acabam entrando na sua cabecinha. Né? Acaba internalizando. O valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, como está no enunciado aí. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse que eu estou selecionando
é o valor da carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19, é o E. E esse outro que eu estou selecionando agora, né? O 5 vezes 10 a 18, 5 vezes 10 a 18 é a carga que está em excesso, é o N. Então daí você vai agora para a matemática básica, né? Multiplica número com número, então vou trazer 1,6 para perto do 5. Vai ficar 5 vezes 1,6 e potência com potência. Então 5 vezes 1,6, 5 vezes 6, 30, vai 3, dá 8. 5 vezes 1,6 dá 8,0, dá 8. O que é que eu faço com as potências, né? Repete a base, 10, e soma os expoentes. Como eu estou multiplicando potências que têm a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Um dos expoentes já é negativo, presta atenção aí, ó. 18 somado com menos 19. Isso acaba dando 18 menos 19. O que dá menos 1. Né? E potência negativa você já deve saber, tá bom? Se não sabe, lembra de notação científica, lembra das propriedades das potências lá da matemática básica. Potência negativa significa divisão por 10. Então, é como se isso aqui fosse o seguinte. Isso aqui fosse 8, né? Dividido por 10. 10 a menos 1. Se fosse 10 a menos 2, seria 8 dividido por 100. Se fosse 10 a menos 3, seria 8 dividido por 1000. Mas como é 10 elevado a menos 1, é 8 dividido por 10. E 8 dividido por 10 dá 0,8. Coulombs, C de coulombs. Beleza? Essa é a nossa resposta. Vou até colocar aqui com formalismo matemático para a gente poder destacar a resposta. Q é igual a mais 0,8 coulombs. Essa é a quantidade de carga elétrica desse corpo. Item B respondido. Deixa eu só colocar uma moldura aqui na questão. Na resposta, né? Q é igual a 0,8 coulombs. Vamos para a questão 10. Uma questão teórica, não exige cálculo. Então pensa junto comigo. A questão fala assim. Acompanha a leitura. A cidade de Brasília possui um clima bastante seco, chovendo raramente. Nesse tipo de ambiente, os condutores eletrizados mantêm suas cargas elétricas mais tempo do que o normal. Até aqui, ele está falando que num ambiente seco, as coisas ficam eletrizadas por mais tempo. Isso porque um ambiente úmido, as gotículas de ar neutralizam o que está eletrizado. Se eu tenho um corpo eletrizado, as gotículas de água que existem no ambiente, né? A umidade do ar vai roubando essa carga que está em excesso, deixando o corpo neutro. Por isso que ele está falando, num ambiente seco, os corpos ficam eletrizados por mais tempo. Em um laboratório de um colégio de Brasília, um professor de física realizou um experimento para os seus alunos. Ele utilizou duas pequenas esferas metálicas ocas
e leves, penduradas em fios isolantes. Os fios são isolantes para caso as esferas se eletrizadas, né? A carga não flua para o teto. Se o fio fosse condutor, a carga ia fluir para o teto. Tá bom? Então os fios são isolantes, de massa desprezíveis. Um bastão de vidro foi atritado com um pano. Aí a gente viu eletrização por atrito. Olha aí. O bastão de vidro foi atritado com um pano de poliéster, né? Se a gente voltar aqui para o quadro da aula anterior, eu posso mostrar a vocês na série triboeletrônica esses materiais, né? Tá aqui o poliéster, aqui embaixo, perto do negativo, e o vidro está perto do positivo. Então, quem está em cima fica positivo, quem está embaixo fica negativo. Se eu estou pegando vidro e poliéster, atritando os dois, quem fica positivo é o vidro, quem fica negativo é o poliéster. Tá bom? Então, houve o atrito, o vidro ficou positivo, como está aqui nessa figura. O bastão é então aproximado sem tocar da esfera da direita, como mostra a ilustração a seguir. Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Quando eu aproximo um corpo que já está eletrizado, sem deixar encostar de um corpo neutro, tá? Está ocorrendo o processo chamado indução. As cargas devem se polarizar. Né? Vamos continuar lendo. Olha o que o comando da questão diz. Decorridos alguns segundos, mantido o bastão à direita, próximo da esfera B, a configuração que melhor representa o estado final do experimento. Com o passar do tempo, deixando lá esse bastão positivo pertinho da esfera B, sem encostar, com o passar do tempo, como vai ficar essas duas esferas? Em qual item? Né? Você escolheria qual item? O bastão é positivo. O indutor é positivo. Então vamos descobrir o que acontece aqui. Vamos lá. Então vou começar colocando cargas, tá bem? Para que vocês possam notar o que acontece. Então aqui eu vou colocar no corpo B uma carga positiva para representar todos os prótons dele, tá? E uma carga negativa para representar todos os elétrons dele. Então ele está neutro, né? Eu vou fazer isso também no corpo A aqui, ó. Um mais e um menos para ele também, né? Se tu não tá conseguindo ver, dá o zoom aí se tu tá no celular, tá bom? Mas é isso, o fato é que eu coloquei um mais e um menos para cada um, são corpos neutros. Quando eu aproximo um corpo positivo, o que acontece com as cargas positivas? Elas vão procurar ficar distantes, mas repele mais. As cargas iguais se repelem. Princípio da atração e repulsão, lembram? E as cargas negativas vão ser atraídas. Então a esfera B, ela vai ficar com cargas negativas, porque elas estão sendo atraídas pelo bastão, que é positivo. Em compensação, o bastão está repelindo as cargas positivas para longe. Então as cargas positivas vão ficar na A. Entende? E aí vai existir então uma força de atração na esfera B, o bastão puxando a esfera B, que está negativa, cargas contrárias opostas se atraem, bastão positivo, esfera B negativa, vai haver atração. E do outro lado,
a esfera A vai estar sendo repelida. Né? Então elas vão se afastar. A esfera A fica positiva, a esfera B fica negativa e elas com o tempo se afastam. Então a opção correta a ser marcada é A positiva, B negativa. A positiva, B negativa. Pode ser o item B. A positiva, B negativa. Pode ser também o item D. Somente, né? A positiva e a B negativa. Mas com o tempo elas vão se afastar, sofrendo essa força chamada de força elétrica ou força eletrostática, que a gente vai aprender um pouquinho mais na frente. Ok? Se eu não me engano, próxima aula. Elas vão sofrer essa força, a B de atração e a A de repulsão. Então elas vão se separar. Então o item correto a ser marcado é o item D. Vou até destacar aqui. Pronto. Item D é o correto a ser marcado. Próxima questão. Questão 14 da página 127. Também uma questão teórica. Essa eu vou deixar para você responder, mas eu vou ler ela, interpretar contigo, deixar na ponta de responder. Mas tu vai responder, não sou eu não. Vamos ler junto, olha o que ela diz. 2 corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros, isolados de outros corpos, são atritados entre si. Após o atrito, observamos que um fica positivo e o outro continua neutro. Item B. Um fica negativo e o outro continua neutro. Item C. Ambos ficam negativos. Item D. Ambos ficam positivos. Ou um fica negativo e o outro positivo. Item E. Qual dos itens, galera, é para você responder? Né? Vou deixar bem na cara aqui a resposta. Eletrização por atrito. Eu tenho 2 corpos inicialmente neutros. Então, eu vou atritá-los. Aqui eu tenho um bastão de vidro e um pano com lã, um pedaço de lã. Os dois estão neutros. Vidro neutro, lã neutra. Durante o atrito, o vidro perde elétrons para a lã. Então a lã fica negativa e o vidro positivo. Após o atrito, eles acabam com cargas de sinais opostos. Então você deve marcar qual item, obviamente. Tranquilo? Questão 15. É de eletrização por contato. Presta atenção nela. 3 pequenas esferas metálicas A, B e C, 3 esferas metálicas idênticas, estão eletrizadas com cargas mais 3Q, menos 2Q e mais 5Q, respectivamente. Isso quer dizer o quê? Nessa ordem. A, B, C. A carga da A está positiva, mais 3Qzinho. Esse Qzinho é uma carga que a questão poderia dar. O valor dele é um valor arbitrário, né? A questão podia dizer: adote o Qzinho igual a um valor, a 2. Aí você ia multiplicar por 2 todos esses valores. Entendeu? Então, não necessariamente você tem que saber esse Qzinho diferente desse que a gente viu aqui na questão 7. Ele é a carga elementar. É um valor único, não muda nunca, tá? Cuidado com isso aí. Então a carga A está com excesso de carga positiva, mais 3. A carga B está com excesso de carga negativa, a esfera B, menos 2. E a esfera C
Idênticas quer dizer que elas têm o mesmo tamanho, têm a mesma área da superfície, elas são rigidamente iguais, tá? A C, a esfera C, todas são do mesmo tamanho. A esfera C está com excesso de prótons, carregada positivamente, com excesso de mais 5. Determine a carga de cada uma após o contato simultâneo entre as três. O que quer dizer essa palavrinha simultâneo? Simultâneo quer dizer ao mesmo tempo. Então eu vou pegar. Vamos lá, interpretando a questão. Ó. Eu vou pegar a B e a C vamos explicitar essas cargas que elas estão em excesso, tá bem? Estou interpretando a questão para você poder entender bem direitinho, né? Mas a gente resolveria ela assim, ó. Vamos resolver logo, antes de eu interpretar ela com desenhos, né? Resolveríamos assim. O que é que acontece no contato? Relembrando vocês. Eletrização por contato. Observa aqui, na aula anterior eu expliquei que essas cargas, elas são divididas. Fica com mais carga quem tem mais superfície externa, quem é maior. Como as esferas são todas iguais na nossa questão, a carga é dividida igualmente. Então o que a gente deve fazer é somar a carga e dividir para as três. Portanto, a carga final, eu vou botar assim, ó. Quantidade de carga final vai ser igual a uma média, pessoal. A gente vai fazer uma média. A gente vai dividir por 3. O somatório das cargas. Então, a carga A, ela tem mais 3 Qzinho. Vamos somar. Com a carga B. A carga B tem menos 2 Qzinho. Vamos somar com a carga C. A carga C tem mais 5 Qzinho, né? Aí esse mais com esse menos vira menos. E aí a gente fica com essa expressão. Mais 3 menos 2 mais 5. Isso vai dar igual. Mais 3 menos 2 dá 1. 1 mais 5 dá 6. 6 Qzinho. Positivo, né? Ó. Dividindo por 3. 6 dividindo por 3. Isso vai dar mais 2 Qzinho. Então, cada uma delas vai ficar no final com excesso de prótons, mais 2 Qzinho. Beleza? Deixa eu interpretar isso com vocês. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu só botar a moldura aqui na resposta. Pronto. Pessoal, interpretando a questão, eu vou colocar cada uma das cargas aqui, tá? Vou explicitar as cargas que estão sobrando. Então vai ficar assim. Carga A com excesso de prótons. Então eu vou botar aqui 3 mais.
2, 3, pronto. 3 cargas positivas. Aqui para A. Né? Na teoria, elas iriam se repelir, então elas iriam ficar com distâncias iguais umas das outras. Ia ficar assim. Ok? Já a esfera C tem mais 5. Então, além dessas 3, eu vou colocar mais 2. Mais um aqui. E mais um aqui. A esfera C tem mais 5. Um excesso de 5 cargas positivas. E a esfera B está com excesso de cargas negativas. Então, a gente vai botar 2 cargas negativas. Uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Isso eu estou fazendo, pessoal, minuciosamente para você entender bem direitinho como funciona a eletrização por contato. Você vai ver que é um raciocínio muito simples. Você não precisava desenhar nem nada. Precisava só fazer a continha da média aí. Beleza? Soma tudo e divide pela quantidade de cargas que estão se encostando. Beleza? Quando a gente vai pôr em contato as 3, vou botar aqui perto da B, encostando, e a C também. Eu vou fazer a C encostar aqui na B. E aí o que acontece? Um mais se junta com menos, o outro mais se junta com outro menos, então eles se neutralizam, vamos dizer assim. Então vou tirar 2 mais e 2 menos, vou fazer sumir, ó. Neutralizou e acabam com 6 cargas positivas em excesso aí, que vão se distribuir igualmente. Então, a B acaba ficando com 2. A C também acaba ficando com 2. E a A também acaba ficando apenas com 2. Cada uma delas termina o contato. Se a gente separar nesse momento elas 3, né? A C fica com 2 cargas positivas em excesso. A B também fica com 2. E a A também fica com 2 cargas positivas em excesso. Ok? Mais 2Q. É a quantidade de carga final de cada uma delas. Tranquilo? Questão 16 e última de hoje. E aí é muito parecida com a passada. Eu vou deixar para vocês, mas eu vou começar a resolver ela. Vocês terminam. Pode ser? Vem comigo. A questão fala assim. Desculpa. Em uma prova de eletrostática, o professor entregou ao aluno 3 esferas metálicas de mesmo diâmetro, ou seja, iguais. A primeira delas, a esfera A, está inicialmente neutra. As outras 2, B e C, estavam respectivamente eletrizadas com cargas elétricas. Olha a carga da B. Mais 1,2 UC. Esse Uzinho significa micro, é um prefixo. Significa micro. Multiplicação por 10 elevado a menos 6. Tá bom? Revise aí, tá bom? Múltiplos e submúltiplos. Ok? Matéria que a gente viu lá no primeiro ano. Com o nome de notação científica.
Na mesma aula que a gente viu notação científica, a gente também estava vendo os múltiplos e os submúltiplos, né? O micro é um submúltiplo. É multiplicação por 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui, na verdade, é 1,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Essa é a carga da B. E a carga da C também é positiva, ó. 1,8 micro vezes 10 a menos 6, né? Coulomb. Tá bom? Eu estou falando só a título de informação. Essas unidades vão persistir até o fim da questão. Microcoulomb. Você vai deixar elas lá para o fim da questão. O professor pediu ao aluno que realizasse 2 contatos entre essas esferas. Primeiro contato, a esfera A toca a esfera B. Então vamos fazer o primeiro contato. A gente vai pegar a esfera A, encostar na esfera B. Primeiro contato. E aí a gente faz o que, pessoal? A mesma continha, ó. A carga final da A e da B, você vai fazer assim. Deixa eu apagar aqui. Pronto. A gente vai pegar a carga da A, somar com a carga da B. Então vai ficar assim, ó. Carga da A mais carga da B dividido por 2. Ele diz que a A está neutra. A B e C tem carga, mas a A está neutra. Então a A tem 0 de carga. E aí a gente vai somar com a carga da B, que é 1,2. Dividir para as duas. Esse é o primeiro contato. A com B apenas. Então vai ficar 1,2 dividido por 2. Dá 0,6 microcoulomb. Essa é a carga da A e da B. A carga final da A e da B. Depois do primeiro contato. Beleza? Aí vem o segundo contato. A esfera A toca a esfera C. Aí você vai pegar a esfera C. E você vai encostar na esfera A. Só que a esfera A não está mais neutra. Ela agora tem essa carga aqui. Né? A esfera A tem essa carga aqui, 0,6 microcoulomb. Enquanto a esfera C tem 1,8. Microcoulomb. Ambas positivas. A carga positiva só está se redistribuindo, como acontece no contato, né? Então vou botar aqui. Elas estão positivas. Mais 0,6 e mais 1,8. Carga da A e a carga da C. Agora você vai fazer o cálculo. Né? Você vai pegar a carga da A mais a carga da C e dividir para as duas. Ok? Então você vai pegar 0,6, somar com 0,8
né? Deixa eu botar aqui 0,6 mais 0,8 não, 1,8 dividido para as duas. Aí você vai descobrir quanto vai ficar no final a A e a C agora, né? Então a carga final da A e da C vai ser 0,6 mais 1,8. Vai dar 2,4. Dividido por 2. Então isso acaba dando 1,2, né? 2,4 dividido por 2, 1,2 microcoulombs. Essa é a carga final agora da A e da C. Aí a pergunta é: que carga elétrica ficou em cada uma das esferas após esses contatos? Ele está querendo saber qual é a carga final da A, da B e da C. Carga da A, deixar aqui no cantinho, ó. Carga da B e carga da C. Tá? Então, recapitulando. Primeiro contato foi A com B. A estava neutra e a B tinha 1,2. Soma, divide para as duas. Cada uma fica com 0,6. Depois do primeiro contato, fica assim, então. 0,6. Deixa eu só copiar e colar. Para A e para B. Pronto. Né? A C continua com o que ela tinha, que é 1,8. Isso após o primeiro contato. Aí depois do segundo contato. O segundo contato é entre a A e a C. Soma e divide por 2. 1,8 mais 0,6. 2,4 dividido por 2. Agora, tanto a A quanto a C vão estar com 1,2. De modo que... Acabei fazendo, né, a questão? Essa é a resposta do comando da questão. A carga final de cada uma após esses contatos. Beleza? Tranquilo? É isso então. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou aprofundar o conhecimento da eletrostática. A gente vai entrar nos conceitos de força elétrica, campo elétrico, tá bem? Então se liga, não perde. Nossa próxima aula eu acho que já vai ser a primeira do próximo mês. E eu tô querendo fazer live, tá certo? Toda a primeira aula do mês vai ser uma live, uma aula síncrona. Eu e você, simultaneamente, mesma hora, interagindo, tá bem? Então é isso. Assiste de novo essa aula, dá uma treinada nas questões, porque só assim você vai absorver o conteúdo. E é isso. Te desejo aí saúde, continue se cuidando. Nossa aula se encerrou. Tchau, tchau.